Vamos lá, pessoal. Tá acabando, tá acabando. Auxílio acidente. A aula de hoje é auxílio acidente. Agora vem mais uma pancada de informações, hein, ó. Pausa o vídeo, anota, volta o vídeo, vê de novo, quantas vezes for necessário, que agora vem muita informação, hein, pessoal. Auxílio acidente, salário maternidades são benefícios aí com 4, 5 questões que geralmente é muito explorado pela CESP, tá legal? Então vamos lá. Auxílio acidente. Então vamos para a definição da lei. Cheio de observações importantes essa definição. Vamos lá. O auxílio acidente será concedido como indenização, então já vou marcar aqui, ó, como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, vamos marcar aqui também, ó, acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho, tá? Que habitualmente exercia. Então, esses 3 tópicos aqui são muito relevantes para a gente. Primeiro, o auxílio-doença, ele tem caráter, pessoal, indenizatório. Então, ele tem caráter indenizatório por quê? Porque o trabalhador teve a sua atividade, teve a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade laboral reduzida, por isso ele ter esse caráter aí indenizatório, diferindo um pouco dos outros benefícios. Então anotem aí, ó, auxílio acidente tem caráter indenizatório, isso é importante. Então, ao segurado, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Pessoal, é qualquer tipo de acidente. Qualquer tipo de acidente, não só acidente do trabalho, qualquer tipo de acidente. Se tiver lá na opção apenas acidente do trabalho, está errado, qualquer tipo de acidente. Tem que ter, para ter direito ao auxílio acidente, tem que ocorrer a redução da capacidade para o trabalho. Então, ele sofreu um acidente, esse acidente não reduziu, não alterou em nada a sua capacidade para o trabalho, ele não vai ter direito ao benefício. Agora, esse acidente diretamente implica em redução da sua capacidade laboral. O que vai acontecer? Ele vai ter direito ao benefício. Reduziu a capacidade para o trabalho, ele tem direito ao benefício. Não reduziu, ele não tem direito, tá? Vamos ficar atento a isso aí. Então, aqui já do primeiro conceito inicial de auxílio acidente, a gente já tirou que ele tem uma natureza indenizatória, já tirou que é qualquer tipo de acidente, não só acidente do trabalho, e já tirou também que a redução da capacidade laboral tem que ser o quê? Reduzida. Então, ó, repare, pessoal, a gente falou de auxílio-doença e de auxílio-acidente. O auxílio-doença, ele é o quê? Ele é a redução da capacidade temporária, mas essa redução é a redução da capacidade para o trabalho, me corrigindo, redução da capacidade para o trabalho, mas essa redução é temporária. Então, existe a possibilidade de recuperação, que ele se recupere e volte a trabalhar normalmente. Auxílio-acidente. O auxílio-acidente é a redução definitiva da capacidade para o trabalho, mas que permite a ele desenvolver outras atividades. Então, reduz a capacidade dele de trabalho, mas não reduz definitivamente, impedindo ele de exercer qualquer tipo de trabalho, não. Reduz, mas permite ele que ele ainda desenvolva alguns outros trabalhos. Ele faça outros tipos de atividade. Então, essa incapacidade não é total para qualquer trabalho. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para você ficar atento aos conceitos e a maneira como ele pode ser discorrido ali na prova. Então, olha só. Incapacidade temporária, que ainda existe a possibilidade de recuperação. Estou falando de quem? Auxílio-doença. Redução definitiva da capacidade para o trabalho, da capacidade habitual para o trabalho que ele exercia, mas podendo ainda desenvolver atividade laboral remunerada. Estou falando de quem? Apenas reduzir a capacidade, mas ele ainda pode trabalhar. Auxílio-acidente. Incapacidade total para o trabalho. Aposentadoria por invalidez, que é a próxima aula que a gente vai ver. Então, na próxima aula já vai ser aposentadoria por invalidez, tá? Então, no auxílio-doença, eu ainda posso recuperar minha capacidade para o trabalho. No auxílio-acidente, a minha capacidade foi reduzida, mas eu ainda posso trabalhar. E na aposentadoria por invalidez, eu sou incapaz, não posso mais trabalhar. Então, fique atento a essas 3 ramificações para quando contar na história você saber de quem está falando e não se confundir, tá ok? Então, vamos lá. Carência, auxílio-acidente, tem carência?
não tem carência. Auxílio acidente, não tem carência. Beneficiários. Então, quem tem direito ao auxílio acidente? Empregado, doméstico, avulso e segurado especial. Tá? Quem tem direito ao auxílio acidente? Empregado, doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Então, quem não tem direito? Quem está faltando aqui, pessoal? Se esses têm direito, quem não tem direito? Contribuinte individual e facultativo. Tá ok, pessoal? Então, quem tem direito? Empregado, doméstico, avulso e segurado especial. Quem não tem direito? Contribuinte individual e facultativo. Renda mensal do benefício. A renda mensal do benefício vai ser de 50% do salário benefício. Então, a renda mensal do nosso auxílio acidente vai ser de 50% do salário benefício. Pode ser inferior ao salário mínimo? Sim. Pode ser inferior. Então, pessoal, assim como o salário maternidade que a gente viu lá atrás, o salário família, salário família que a gente viu lá atrás, ele pode ser inferior ao salário mínimo sem problema nenhum. Como que funciona isso aqui, pessoal? Seguindo a sequência dos fatos. Então, o empregado vai lá, sofre um acidente. O que vai acontecer com ele? Ele vai dar entrada no auxílio-doença. Deu entrada no auxílio-doença, ele vai lá fazer as perícias do INSS. O pessoal, dependendo da situação, pode mandar ele para uma readaptação profissional. E aí lá se verifica, depois de realização, por exemplo, digamos assim, que ele faça lá exames, traga exames, apresente laudo, faça fisioterapias. E aí, depois de um término aí de uma sessão dessa de fisioterapia, se verifica, ó, não dá, a capacidade dele nunca mais vai ser a mesma. E aí se reconhece lá a redução da capacidade de trabalho do segurado. E aí ele vai, daí em diante, ele vai poder fazer jus ao auxílio acidente. Aí como funciona, pessoal? O auxílio doença que ele estava recebendo vai ser suspendido, ele vai ativar o auxílio acidente, e aí ele pode voltar ao trabalho, mas com a capacidade reduzida. Ele já não vai mais poder fazer aquilo que ele fazia antes. Então ele vai ser naturalmente readaptado em outra profissão, em outro quadro ali da empresa que ele trabalha, ou ele vai procurar emprego em outro local. E aí ele vai ficar recebendo da Previdência Social o auxílio acidente em concomitância ao mesmo tempo em que estará recebendo a sua remuneração do trabalho. Ou seja, ele recebe os dois, vai estar recebendo junto, auxílio acidente e remuneração por estar trabalhando. Que isso, Cristiano? Pode receber os dois? Pode receber os dois. Por isso que não tem nenhum problema dele ser inferior ao salário mínimo. E é muito comum que seja. Então, quando calcula, vai lá e faz o cálculo, como é só 50%, então vai lá e faz o cálculo da renda mensal, vai lá e faz o cálculo do salário-benefício. Aí acha o valor de R$1.000, vai ser 50% de R$1.000. Ele vai receber R$500 e mais o salário dele todo mês. Então, não tem nenhum problema, não há nenhuma incompatibilidade com isso. Por que não há incompatibilidade? Porque, como eu falei no início da aula, o auxílio acidente ele tem caráter o quê? Indenizatório. Ele é para indenizar o trabalhador que já não consegue mais competir em igualdade de condições no mercado de trabalho com os demais trabalhadores. Por isso, dele ter esse caráter aí de indenização, e não tem nenhum problema ele receber junto com a remuneração pelo desenvolvimento de outras atividades. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Perícia. A perícia está a cargo de quem? Dos peritos do INSS. Então, aqui também nenhum problema. Aí a gente vem aqui para a nossa vedação à acumulação. Repare que eu tenho sempre falado em acumulação, que é um assunto que cai muito. No caso do auxílio acidente, pessoal, eu ainda boto aqui, ó, 10 IP6. De tão importante que é essas questões de acumulação. Tanto as trazidas aqui, quanto aquelas trazidas lá no Dica do Carvalho, que a gente vai ver daqui a pouco na continuação. Então, é 10
10 IPCs, 10 importantes pra caramba. É muito importante, é importantíssimo, importante demais. Fique atento a isso aí, tá? A acumulação bomba na prova e a acumulação, as pessoas ficam um pouco confusas ali, tem um pouco de dificuldade para entender, tá? Porque é muito tipo de acumulação e isso traz dificuldade. Se não ficar ali praticando, se não ficar lendo, fica muito difícil de pegar. Então vamos à primeira aqui. Auxílio acidente com aposentadoria. Não posso receber auxílio acidente com aposentadoria. Por que que a vedação de auxílio acidente é proibida em aposentadoria? Porque o salário lá o pagamento do auxílio acidente, ele entra no cálculo do salário de contribuição. Então, se ele fosse pago também na aposentadoria, a pessoa estaria o quê? Recebendo 2 vezes. Vamos entender isso aqui. Então, olha só, auxílio acidente com aposentadoria. Por que que é proibido? Vamos pensar aqui numa história aqui. Deixa eu pensar num ator para essa história. Tício, vamos usar o Tício. Tício, vamos usar o Tício aqui. Em relação à primeira história. Tício. Então, acompanha aqui comigo. Tício sofreu um acidente, teve a capacidade de trabalho reduzida, passou a fazer jus ao auxílio acidente. Digamos que ele receba um auxílio acidente de R$500. Então, Tício está recebendo um auxílio acidente de R$500. Então, vamos botar aqui bonitinho, R$500 para o Tício. Então, ele teve, mas Tício trabalha, ele tem o seu emprego lá normal, ele tem seu trabalho normal. Então, no seu trabalho normal, ele ofere uma remuneração de R$1.000. Então, Tício tem um trabalho normal e ele ofere uma remuneração. Então, no mês, Tício ganha R$1.000 de remuneração e ganha um auxílio acidente de R$500. Tício tem uma renda mensal de R$1.500. Então, seu salário de contribuição para a Previdência Social, que vai entrar lá no cálculo para ele se aposentar, vai ser de quanto? R$1.500. Ou seja, o auxílio acidente, ele entra aqui no cálculo do salário de contribuição para fins de aposentadoria. Ele entrou aqui no cálculo. Por isso que eu não posso estar aposentado e recebendo de novo o auxílio acidente, porque ele já entrou no cálculo de salário de contribuição. Se isso fosse possível, eu estaria recebendo auxílio acidente 2 vezes, tanto na integração do salário de contribuição, como também recebendo ele lá diretamente do salário da Previdência. Então, ele entraria na minha aposentadoria, que está majorada porque eu tenho o auxílio acidente. Então, recapitulando, a minha aposentadoria, que o meu salário de contribuição para fins de aposentadoria, ele está majorado porque eu tenho já o auxílio acidente. O auxílio acidente faz parte dele. Então, se eu me aposento recebendo isso aqui e ainda ganho o direito de receber o auxílio acidente, ele estaria entrando nesse cálculo e eu estaria aqui recebendo ele novamente. Eu estaria recebendo ele 2 vezes. Por isso, dessa incompatibilidade de auxílio acidente com aposentadoria. Então, auxílio acidente, eu costumo dizer que auxílio acidente não gosta de aposentadoria. Auxílio acidente, não gosta, eles se odeiam. Auxílio acidente e aposentadoria não se gostam. Então, fiquem atentos a esse primeiro item. Aí eu pergunto para você, beleza, Cristiano, o salário de contribuição mensal dele é R$ 1.500. Quanto que vai ser a contribuição social dele aqui? Tício empregado, qual será a sua contribuição social? Então, a contribuição social vai ser 8%. Lembrando que a contribuição aqui dos empregados é o quê? 8, 9 ou 11, mas pela faixa salarial dele, vai ser 8% em cima de R$1.000. Não vai entrar a alíquota aqui em cima do auxílio acidente. Por quê? Porque não há contribuição social em cima de benefício previdenciário, exceto salário maternidade, que a gente já viu. Então, a contribuição social ela só incide sobre o salário maternidade, não incide sobre nenhum outro benefício mais. Então, mais nenhum outro benefício sofre incidência de contribuição. Por isso que o 8% aqui, que se deu em virtude da faixa de R$1.000, vai incidir apenas em cima do 1.000 e não do auxílio acidente, porque contribuição social não incide sobre benefício da Previdência, exceto salário maternidade. Beleza, pessoal? Auxílio acidente e aposentadoria não se gostam. Não se gostam, não se gostam. Auxílio acidente e auxílio acidente. Pessoal, imagina se fosse possível a pessoa ficar recebendo vários auxílios acidentes. Ela ia chegar uma hora que ela ia extrapolar o 100% de salário e benefício.
Pensa aqui comigo, auxílio acidente com auxílio acidente. Então, vou lá, estou trabalhando, aí tem uma lesão na perna direita, tem uma capacidade de trabalho reduzida, aí passo a receber 50% do salário-benefício. Estou com a perna direita lesionada. Então, só tenho 2 braços e uma perna, estou só com 50% do salário-benefício, estou trabalhando. Aí sofro uma lesão no braço esquerdo. Tenho novamente a capacidade de trabalho reduzida, agora braço esquerdo, aí braço e perna. Estou só com o braço e com a perna. Já estou ganhando 100% do salário-benefício, uma do braço e uma da perna. Aí estou lá, trabalhando. Aí, pum, tem outra lesão na outra perna, agora só tenho um braço. Então, estou lá, só trabalhando. Já estou com 150% de salário-benefício. Olha o prejuízo para a Previdência. Estou só com o braço agora, 150% de salário-benefício. Só trabalho, só o braço, não tem mais nada. Tem perna, tem braço, tem nada. Estou lá, trabalhando. Joseph Klimber, pessoal. Só o braço. Aí tem uma lesão também nesse braço. Aí agora estou ganhando já 200% de salário-benefício. Imagina, 50 cada perna, 50 cada braço. Só acabou, trabalhando com a cabeça, ó. Joseph Klimber, 200%. Já imaginou que coisa, que absurdo? Joseph Klimber, pessoal, não pode. Auxílio acidente com auxílio acidente, não pode, pessoal. Ó, não pode, de jeito nenhum, ó. Lembra de mim? Não pode. Auxílio acidente com auxílio acidente, não pode. Senão eu ia extrapolar, eu ia causar um dano, um prejuízo irreparável à Previdência. Se isso fosse possível. Nessas situações, o que? De sucessivos auxílio acidente. Então, auxílio acidente com auxílio acidente, não pode. Lembre-se, Joseph Klimber não pode. Então, já vimos aqui expressamente que não vai poder auxílio acidente com aposentadoria e auxílio acidente com auxílio acidente. Por quê? Auxílio acidente não gosta de aposentadoria e Joseph Klimber não pode. Auxílio acidente com auxílio acidente. Joseph Klimber não pode, ó, não pode. Seguindo, pessoal, a minha dica do Carvalho, aqui o bicho pega, hein? Vem em relação ao auxílio acidente e auxílio doença. Aqui você tem que tomar um cuidado especial, tá? Já vamos ver isso aqui diretamente no caso concreto, tá? Deixa eu pensar aqui de novo o nome para a gente usar aqui. Tício. Vamos usar o nome de Tício. Vamos encurtar um pouquinho isso aqui. Vamos usar aqui o nome do Tício, para facilitar o entendimento. Vamos usar aqui o nome do Tício. Então, digamos que Tício teve a capacidade de trabalho reduzida e recebe auxílio acidente. Tício recebe auxílio acidente. Mas Tício também trabalha e recebe lá a sua remuneração do trabalho. Então, Tício é segurado empregado. Ele continua trabalhando sem problema algum. Ele trabalha e recebe lá a sua remuneração. Ele tem sua remuneração lá por ser segurado empregado. Tá, pessoal? Digamos que Tício, em relação a esse emprego aqui, em virtude da ocorrência desse auxílio acidente, tenha reconhecido sua capacidade temporária para trabalhar, ou seja, faça jus, ele se torna incapaz temporariamente em virtude, em conexão desse auxílio acidente. Ele tem ali, temporariamente, se torna incapaz, ou seja, passa a fazer jus ao auxílio doença. Mas esse auxílio doença está diretamente ligado a esse auxílio acidente. Então, pergunto, Tício poderá receber auxílio acidente com auxílio doença? Se esse auxílio doença estiver diretamente, se a razão de ser dele for esse auxílio acidente, ele não terá direito de receber os 2 benefícios. Eu paro de receber o auxílio acidente e reativo o auxílio doença. Tá, ok? Então, eu não posso receber os 2 ao mesmo tempo. Suspendo o auxílio acidente e reativo o auxílio doença para verificar lá a situação real de Tício. Agora, se neste outro trabalho que eu estou exercendo, eu vou lá, tenho a minha capacidade temporária para o trabalho reduzida. Então, temporariamente, sofro uma lesão e temporariamente estou incapaz ali para trabalhar, mas sujeito ainda à recuperação. Então, passo a receber auxílio-doença. Mas esse auxílio-doença não tem nenhuma conexão, não tem nada a ver com o que aconteceu comigo aqui, quando me foi concedido o auxílio-acidente. Se não há nenhuma conexão desse auxílio-doença com esse auxílio-acidente, eu poderei receber os 2.
poderei receber os dois. Pessoal, isso aqui é muitíssimo importante, pessoal. É muitíssimo importante. Fiquem atentos a isso aqui. É importante demais. Não vamos confundir auxílio-acidente com auxílio-doença e auxílio-acidente com auxílio-acidente. Presta bem atenção no que eu estou falando. As pessoas confundem muito isso. Auxílio-acidente não pode. Não interessa se tem conexão ou se não tem conexão uma coisa com a outra. Auxílio-acidente é Joseph Klimber. Joseph Klimber não pode. Não pode de jeito nenhum. Agora, auxílio-acidente e auxílio-doença, há controvérsias. Auxílio-acidente e auxílio-doença, há controvérsias. Então, se nessa nova atividade o auxílio-doença for em virtude e tiver conexão direta com a ocorrência do auxílio-acidente, não poderei receber os dois. O auxílio-acidente é suspenso, reativa-se o auxílio-doença. Agora, se não houver nenhuma conexão deste trabalho que gerou o auxílio-doença, nada tem a ver com o que ocorreu lá no fato gerador do auxílio-acidente. Poderei receber os dois. Pelo amor de Deus, não vamos confundir auxílio-acidente com auxílio-acidente e auxílio-acidente com auxílio-doença. Estou repetindo para que você não caia do cavalo. Auxílio-acidente com auxílio-acidente, Joseph Klimber, não pode. Lembra que não pode. Auxílio-acidente, com conexão ou sem conexão. Acidente com acidente, não pode. Doença com acidente. Se não houver conexão do auxílio-doença, nenhum tipo de ligação com o fato gerador do auxílio-acidente, poderá. Agora, se eu tiver como mesmo motivo, conexão direta, foi em virtude do auxílio-acidente, aí ele não receberá os dois. Um será suspenso e reativa o auxílio-doença, tá, pessoal? Ó, não pira não, hein? Não pira não. Lembrando que a aposentadoria não gosta de auxílio-acidente. Auxílio-acidente não gosta de aposentadoria. Vamos lá. Período de graça, pessoal. E se o acidente de qualquer natureza ocorreu no período de graça? Período de graça é o período onde o quê? Onde há a manutenção da qualidade de segurado. Então, se ocorreu nesse período, terá direito ao auxílio-acidente. Nesse período ele tem direito a todos os benefícios em igualdade de condições com aqueles que estão contribuindo, pessoal. Então, aqui ele terá direito ao auxílio-acidente. Ele tem direito a tudo que aqueles que estão contribuindo têm. Não há nenhum problema. Tá legal? Então, terá direito ao auxílio-acidente. Quando é que o benefício termina, pessoal? Então, quando ocorre a cessação do benefício previdenciário? Então, vai ocorrer na aposentadoria do segurado. Por que vai ocorrer na aposentadoria? O benefício vai parar de ser pago? Porque a aposentadoria não gosta de auxílio-acidente. E eu já mostrei para vocês no exemplo o quê? O motivo dessa incompatibilidade em relação lá à composição do salário de contribuição. Morte do segurado. É claro, pessoal, se ele morreu, a capacidade dele para o trabalho não foi reduzida, a capacidade dele acabou. Ele está morto. Então, não há mais razão de ser. Acabou para ele. E aqui a gente tem uma hipótese polêmica, pessoal, mas que não podemos deixar de levar em consideração. Então, lá no regulamento da Previdência Social, no artigo 129, ele diz que a emissão da certidão de tempo de contribuição faz cessar o pagamento do auxílio-acidente. Aí a professora emitiu a certidão, cessa o auxílio-acidente. A ideia é essa, mas por que polêmica, pessoal? Porque o regulamento da Previdência ele vem para explicar as leis 8.212 e 8.213. Então, ele é um decreto, o decreto vem para explicar a lei. Só que a lei não traz essa hipótese, isso aqui não existe lá na lei, pessoal. Não tem lugar nenhum isso aqui lá na lei. Ou seja, o decreto disse mais do que deveria, falou coisas que não tem previsão na lei. Então, ele está explicando uma coisa que não existe. Se ele está explicando uma coisa que não existe, na verdade, ele está criando uma nova forma de cessar o benefício. Ele inovou. Por isso de ser tão polêmico. Ele não poderia jamais ter inovado. Mas podemos ignorar isso em relação à prova? Não podemos. Não podemos e devemos levar em consideração. Então, a gente pode dizer que a gente tem o quê?
3 hipóteses de cessação do benefício. Tanto da aposentadoria do segurado, pelas razões já expostas por mim, a aposentadoria não gosta de auxílio-acidente, tanto na morte do segurado, como na emissão da certidão de tempo de contribuição. Tá? Fechamos a aula de auxílio-acidente, pessoal. Reta final está acabando, próxima aula, aposentadoria por invalidez. Então, termino minha aula lembrando você que auxílio-acidente não gosta de aposentadoria. Auxílio-acidente com auxílio-acidente, qualquer hipótese não pode, é Joseph Klimber. E auxílio-doença com auxílio-acidente poderá, desde que o auxílio-doença não tenha conexão, não seja em virtude do fato gerador que gerou o auxílio-acidente. Não tendo ligação direta, sem problema algum, ele receberá os dois, tá, pessoal? Até a próxima aula. Joseph Klimber não pode. Valeu!